Meus amigos, nós vamos refletir sobre o destino, vamos falar sobre o karma, vamos falar sobre tragédias e fatalidade. Mas antes de começarmos a falar propriamente desses assuntos, precisamos ter uma visão de contexto histórico, uma visão do que de fato somos produtos. Meus amigos, nós caminhamos em vidas sucessivas e vamos armazenando em nossas almas as experiências e conceitos dessas vidas. Por outro lado, nós também retemos o que Jung chamou do inconsciente coletivo, que é a forma de vida em determinada coletividade. E ainda há alguns geneticistas que falam de memórias do DNA, como se nós guardássemos memórias também do que os nossos antepassados vivenciaram, dos conceitos que eles tiveram. E é uma verdade, não é? Nós também somos produtos desta herança que nós carregamos ao longo de milênios, gerando muitas vezes conceitos equivocados, padrões de entendimentos desassociados, inclusive, da dinâmica dos dias atuais. E foi lá atrás que surgiu essa história de destino. Então, nós também somos produtos desses conceitos que vão passando, que vão indo de geração a geração, a geração a geração. E o destino é um desses conceitos. O destino é um desses conceitos que se estabeleceram, como que se entranharam em nossas vidas e nos nossos entendimentos. E curiosamente, ainda carregamos isto e não refletimos. A lógica deles. Para vocês terem uma ideia, destino é tudo aquilo que está ali, fixo, pronto, que não pode ser modificado, que não há flexibilização. Ele é assim e pronto. Imaginemos se efetivamente ele tem esta rigidez, ou até mesmo se ele de fato existe. Mas vamos lá. E curiosamente, nós sempre associamos o destino a uma ideia de força cósmica, não é? Então, o destino é algo estabelecido, vindo de um ser superior, que estabelece que assim deve ser. E eu continuo dizendo, e nós não questionamos esse destino. Olha, e é uma coisa tão curiosa, para vocês terem uma ideia, né? O professor Leandro Carnal, que é doutor em História, ele diz que nós temos uma necessidade tão grande de controlar a nossa vida, mas para que ela não fuja aos limites do destino que nós não conhecemos. É curioso isto, porque a gente diz assim, é meu destino. Quem lhe disse? De onde você viu? De onde você tirou? Você não sabe, mas você quer dizer que é o seu destino, seja o que for. Sim, miséria, como é que você sabe que aquilo é o seu destino? Onde está escrito? Por exemplo, há pessoas que não saem de casa, que já há aplicativos, não é?
de horóscopo. Não é? Então vocês vejam bem, o horóscopo, os nomes dos planetas foram dados na antiga Mesopotâmia. Vamos lá. E as pessoas associam desde então e até hoje a personalidade ao signo. A personalidade ao signo que você pertence. Olha, fulano é de um autoritarismo que dói. É natural, ele é de Leão. Todo leonino é autoritário. Entendi. Mas olha, mas repare, já fulaninha é de Aquário. Mas é claro, observe a graça dela. Toda mulher de Aquário é graciosa. É por isso, ela é de Aquário. E olhe, os homens de Aquário choram por tudo, porque é muita água. São capazes de chorar até em inauguração de padaria. E os piscianos? Que sensibilidade! Geralmente os piscianos são médiuns. É por isso que Medrado é pisciano. E assim vamos. E os librianos? Como são ácidos. Mas é por isso, são librianos. Então quer dizer, vocês imaginem, põe por terra todo o entendimento de uma psicologia social de que nós, agregando as heranças espirituais, somos produtos de vidas sucessivas, que estamos inseridos num contexto de família com os seus valores, e que esses conceitos de família, ao seu turno, estão submetidos a um instante, a um espaço do tempo na sociedade, onde o meio também interfere. Mas não, tudo isso acaba porque você é leonino, capricorniano e por aí vai. E até hoje, gente, isso foi na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Mas até hoje, nós acreditamos. Pelo sim, pelo não, né? Que coisa, dá uma olhadinha ali. Não é? Então, é assim. E nós não quebramos esse entendimento. Os gregos tinham uma ideia de destino muito curiosa. Eles diziam que haviam 3 mulheres, existiam 3 mulheres lúgubres. Eu já imagino como elas não eram. Essas mulheres eram chamadas de moiras. Então elas teciam os fios da vida, ligavam as pessoas a esses fios da vida, e eram elas que tinham a responsabilidade de cortar ou manter os fios da vida das pessoas e dos deuses. Elas tinham um tear desses fios e ligavam. Vocês observem como há coisas que ficam até hoje. Isso na antiga Grécia. Vocês sabem, elas tinham uma roda da fortuna. Então, quando as pessoas com os seus fios subiam, estavam bem. Quando desciam, não estavam bem. Observem como nós temos, não é o ditado, diz, olha, muito cuidado, porque a vida é uma roda, hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Gente, foi da Grécia Antiga. E nós mantemos ainda, não é? Essa compreensão. E ela ia lá, cortava, não, corta isso aqui, corta esse fio, corta isso daqui, não cortar. E assim vai. Então, e nós ainda falamos do fio da vida. Nós ainda falamos, né? Nós ainda falamos que há esses fios, né?
com expressões do tipo assim: olha, fulano está por um fio da vida. Não é? Então, observe, isso foi na antiga Grécia e se mantém ainda esse saber. E é claro, correntes filosóficas mantiveram esse entendimento de destino, como é o caso do próprio fatalismo. O que nós chamamos hoje de fatalidade é um pensamento filosófico. O fatalismo, também greco-romano, né? Daí a Grécia com Roma, onde também estabelecia isto: é algo que não poderia se mudar e submetido às forças cósmicas da vida. Vocês imaginem o seguinte: são o fatalismo, acontecimentos que não se podem mexer. Que não se podem mexer. E a partir daí, se estabelece essa crença, não se muda, e vamos passando de geração a geração com essas mesmas questões. Gente, é fácil da gente entender como essas, permitam a redundância, essas questões são questionáveis. Até pelo próprio saber humano. Até pelo próprio saber humano. As pessoas aqui, mais ou menos da minha idade, tem algumas, porque há muitas mais velhas, vão se lembrar que não poderia chupar manga e tomar leite. Gente, levava à morte isto. E as pessoas não arriscavam. As pessoas, olha, pelo sim, pelo não, eu vou arriscar nada. Não é? São conceitos semelhantes a esse de destino. Não é? Então, não pode. Não é? Imagine. Eu já contei aqui, e sempre lembro disso, de minha mãe. O diabo do estoporá, se chegar da rua e abrir a geladeira, estopora. Gente, eu tinha um medo de estoporá, que eu me pelava. E ao mesmo tempo tinha uma vontade de abrir a geladeira para saber o que era estoporá, mas na minha cabeça, estoporá era explodir. Vai que eu abro e eu explodo. Então observem, gente, não são conceitos muito longínquos, não. São conceitos dali, da década de 70, da década de 60, parte da década de 80, ali. Então a gente vê como isto realmente era tudo ilusão. Lá em casa, eu adoro jaca dura, mas quando chegava a jaca, meu pai levava a jaca, só podia comer de manhã cedo. A miséria da jaca ali, me olhando, e quem era maluco de comer, vai que dava não era indigestão, não, uma congestão. Você vai arriscar? Não. Aí de manhã cedo você comia porque não daria congestão. Não é? Então, são coisas dali. Mulheres mais velhas, mulher menstruada não poderia molhar a cabeça. Não, vai que molha e fica doida. Não podia. Aí nós vamos, olha, mas é isso mesmo. Então, os conceitos precisam ser ressignificados, redefinidos, revistos, porque senão a
A gente não evolui. Evolução também é isto. Evolução também é isto. Sem falar as questões religiosas. Sexta-feira Santa, os espelhos cobertos, os talheres também. A mulherada fechava o balaio. Era assim que falava. Era assim que falava. Fechava o balaio. Sabe? Gente, isso foi ali. Meu pai só botava música fúnebre. Era o dia todo de música fúnebre. Porque as rádios tocavam, não é? Músicas fúnebres, não é? Então, até que se começa a questionar e a ressignificar isto. Então começamos a fazer essa ressignificação também. Então por que não ressignificar essas questões de destinos? Por que não repensar essa questão de horóscopo? Que bobajada isso! Não é? Que bobajada! Vê se um astro vai conduzir e transformar ou moldar a minha personalidade. Então, são os desafios do saber, do conhecer. Maktub, tudo estava escrito? Nada estava escrito. Nada estava escrito. Você que escreve a cada dia, a cada momento. E é isso que você botou. Vamos ver na pergunta 851 de O Livro dos Espíritos. E aí vamos fazer a associação com as questões das tragédias. Olha o que Allan Kardec pergunta aos espíritos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados. E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Os espíritos respondem a Allan Kardec. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Vocês vão entender. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo, e vocês vão lembrar aqui quando eu digo isso, das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. O que é isto? Falo das provas físicas, os processos genéticos, que são escolhas pessoais, não é? Então, vem ali com uma deformidade, vem ali com uma limitação. Então, se concebe isto como fatalidade, ou seja, porque já se estabelece no campo genético daquele ser. Mas do jeito que a ciência está, modifica o conforto, gerando maior, mas não tira ainda o problema, não é? E eles respondem ainda: um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, vocês perdidos, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Você está fazendo sua besteira e grita para o Frei Carlos e doutor Bezerra: me tire dessa enrascada. Eles não vão dizer isso, mas eu no lugar deles diria: problema seu. Problema seu. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Ou seja, espírito mau também não vai travar sua vontade e fazer o que eles querem que vocês façam.
Há o livre-arbítrio. Interessante que eu não entendo porquê. Companheiros espíritas, inclusive, não fazem lações sobre isto e ainda conservam essa ideia, esse conceito retrógrado de destino, sem nos dar a excelência do livre-arbítrio, que é a melhor coisa que podemos ter. Então, a pergunta 851 ela é bastante clara e ela se subdivide exatamente nesses aspectos, não é? Então, vamos voltar agora, ou melhor, vamos abordar agora a questão das tragédias. É por isso que sempre falo que há dois significados para as tragédias. Primeiro, há de se ver se aquela tragédia é de característica natural. Ou seja, foi um tsunami, foi uma enchente, foi um terremoto, ou seja, algo que fugiu ao livre-arbítrio de alguém. Foi. Então, se assim foi, havia ali um comprometimento daquele espírito em reencarnar naquele lugar. E ele sabia. Olha, você vai reencarnar em um lugar onde há possibilidade de terremoto. E aí é que podem ocorrer as mortes coletivas. Mas uma tragédia que nasce da omissão, da negligência de poderes públicos, uma tragédia que nasce da irresponsabilidade de uma pessoa ou de grupo de pessoas, qual foi o fator determinante disto? O livre-arbítrio delas. A tragédia da Baía de Todos os Santos, na travessia de Mar Grande a Salvador, ainda se está investigando. Mas tsunami não houve. O pessoal correu para um canto do barco, e onde estava a orientação para que aquilo não fosse feito? Porque todos correram para um canto do barco? Porque começou a chover e não havia uma lona cobrindo toda a lancha. Então começamos a ver aí que há algumas omissões. Então essas 19 pessoas tinham que morrer desta forma? Não. Mas, Medrado, nada acontece por acaso, desde quando não ofende o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de quem foi, Medrado? Por que foi? Porque também era o livre-arbítrio. Me chamou a atenção o caso de uma senhora. Estavam ela, a mãe, o marido e os filhos. Chegaram para aí. Quando ela viu a situação da lancha, ela não quis ir com os filhos. O marido e a mãe morreram. Mas ali é porque ela foi inspirada. Pode ser. Mas a decisão de não ir foi dela. Não é? Então, é preciso que tenhamos sempre isto muito claro, porque senão era imaginar que existem essas moiras, aquelas 3 mulheres lúgubres, com os fios. Peraí, puxa esse fio para cá que ela tem que morrer ali. Vai, puxa para lá. Mas aquela não está não, então puxa para cá. Não tem sentido, não é? É aquele exemplo que eu sempre dou nos meus programas de rádio, de TV, e também aqui. Um bêbado, o sujeito bebe, depois pega o carro. Aí sobe num passeio, mata 3, aleija 5. Aqueles tinham que morrer dessa forma e ficar aleijados? Não. Foi o livre-arbítrio daquele cidadão. Aquelas pessoas tinham um compromisso kármico com aquele motorista? Não necessariamente, mas a partir dali se formou. Porque nós não estamos, e isso inclusive se fala tanto, pagando vidas passadas. Não existe pagar. É reestruturando, é reaprendendo.
Então, se fosse assim, estamos pagando sempre só? Não, estamos criando novas dívidas agora. Gente, é empréstimo consignado. Se a sua margem de consignação é pouca, lenhou. Então, nós precisamos estar sempre fazendo estas ilações e reflexões. É aquilo que eu falo, uma vez eu falei num centro no Rio, as pessoas lá ficaram, chateadas, mas é verdade, porque se criou até uma história dentro do movimento espírita de que não há bala perdida, há bala achada. Ou seja, quem morre de bala perdida tinha que morrer porque ele achou a bala que era para matá-lo. Olha a loucura disso. Aí eu falei, e os dirigentes lá, as dirigentes não gostaram. Então quer dizer que o bandido está trocando ali tiro com a polícia. Eu quero saber quem é que aí pega, vai para perto da bala para ficar soprando a bala, para dirigir para ali ou para acolá. Ou então vai para a pessoa e fala, vai lá. Não, ande 20 passos para a direita. E vai. Não, ainda está fora do alcance. Desce. Raciocinem. Aí vamos lá, vamos continuar esse raciocínio. Vamos buscar lá as causas. Não, é pelo seguinte, havia na programação daquele que atirou nascer para ser bandido. Porque João tinha que morrer do tiro da arma dele. O policial nasceu para ser policial. E no dia 29 de agosto de 2017 tinha que estar trocando, porque tem João que tem que morrer. Vocês imaginem. Sim. Então vai fazer essa movimentação toda para matar João? E inclusive fazer com que uma pessoa se torne bandida. Então ela não tem culpa, ela só está fazendo a vontade de Deus. Não podemos conceber uma coisa desta natureza, não é? Nós sempre teremos opção. E a nossa vida é uma vida de escolha. Permanentemente de escolha. Você escolhe se vai comer um prato só, se vai repetir. E você, ao escolher, você vai sofrer as consequências. Se você vai repetir, você vai acumular calorias, vai ficar aí despencando tudo como já está. Aí é ação e reação. Claro. Você sempre vai escolher. Você vai escolher comer de sobremesa um chocolate ou tomar um copo d'água. Tudo é de escolhas. Tudo é de escolhas. Aquela senhora ali acabou de pegar o óculos e empurrar para cima. Ela escolheu, ou poderia deixar o óculos cair. É isso, tudo é uma escolha. Estamos permanentemente escolhendo e sofrendo as consequências do que escolhemos. Aí vai, não é? Uma necessidade humana de transferir culpa. Porque também tem isso, de não assumir que ela foi quem escolheu. A criatura come que nem uma condenada. Aí o pessoal diz, mas menina, você está comendo muito. Aí ela diz, é porque eu tenho tireoide, não é nem tireoide, é tireoide. Mas sim, todo mundo tem tireoide. Não, você está gorda porque você está escolhendo comer muito. Então é o destino ela ser obesa? Não. Mas tem os processos de doença, efetivamente, né? O hipotireoidismo, coisa e tal. Sim, mas também não tem um regramento, não? Então todas as pessoas que têm hipotireoidismo vão engordar porque tem hipotireoidismo? Não. Ou vai emagrecer porque tem o que for? Não.
ela vai ter sim uma orientação. Né? Então, nós não podemos nos furtar a achar que ou é isto, ou as pessoas que dificultam, ou as pessoas que nos fazem. Jean Paul Sartre dizia que as pessoas vivem querendo encontrar o inferno, mas o inferno são as próprias pessoas. É isso, os infernos somos nós mesmos. E nós criamos os infernos para nós mesmos também, não é? Aí está o desafio de transformar este inferno em um céu. E é claro, se queremos mudar, temos que começar a fazer a mudança. Einstein dizia uma coisa muito interessante e verdadeira. Nós continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito, mas nós queremos resultados diferentes. Vamos voltar ao emagrecer, continuamos comendo doce de chocolate, não sei o quê. Mas eu não consigo emagrecer. Continua fazendo as mesmas coisas e quer resultado diferente. E ainda há aquela revolta, porque sobe na balança, aí vê que não mudou, não mudou nada, né? Eu vou comer mesmo, sabe? Aí se revolta com ela própria, porque não consegue emagrecer, porque ela continua fazendo as mesmas coisas. Não tem lógica isso, não é verdade? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu achei interessante do filósofo Emerson, que ele disse, cadê José Medrado? Foi uma coisa tão interessante que ele falou. Em suma, o que ele disse foi o seguinte: nós queremos sempre o novo, mas nunca nos preocupamos em reciclar, utilizando a palavra da agora, não da época, o velho. Queremos o novo sem mudar o que está velho. Aí fica muito difícil. E é curioso, esse final de semana eu fui para Natal, eu fui no sábado, voltei no domingo, fazer umas palestras num congresso lá. E quando eu entrei no avião, passei um bocado de tempo esperando em Recife, está uma confusão agora viajar, né? Aí eu entrei, aí uma senhora que estava do lado, o comandante dando as boas-vindas, aí ela me olhou, não vai se benzer não? Eu virei e disse, não, eu acho bom você se benzer. Aí eu virei e disse, a senhora já se benzeu muito, eu acho que já se benzeu assim por todo mundo que está aqui no avião, então não há necessidade. A mulher quase pega a minha mão para eu me benzer. Ela só não pegou minha mão, mas virou para mim e fez assim. Agora raciocinem comigo. A bênção que ela se autodeu ia livrar a possibilidade de qualquer acidente. Quando chegamos aqui em Salvador, ela ainda não satisfeita, virou para mim e disse, da próxima vez se benza, viu? Porque eu não sei se estarei no voo. Eu disse, sim senhora, eu vou lembrar disto. Eu vou lembrar disto. No outro dia, uma amiga minha estava contando que a mãe dela deu o motivo desta violência horrorosa em Salvador. Ela disse, sabe o que é que está acontecendo? Ela me contou, Medrado, ela estava séria e me disse indignada. As pessoas estão passando, e eu vi isso, constatei, pela frente das portas da igreja e não estão se benzendo. É por isso que está essa violência toda.
Sabe? Então vocês, pelo amor de Deus, se benzam. Era um hábito, né, que ela tinha, a geração dela tinha, né, passar pela frente da porta da igreja, se benzia. Então ela diz que essa é a causa da violência. Ai. Olha, há muito tempo, Frei Carlos é um espírito muito sério, mas ao mesmo tempo eu acho que ele fica assim, rindo das minhas coisas. Aí faz tempo isso, eu já contei aqui. Ele me contou uma anedota, porque eu estava falando em relação a isso, né? O pedir sempre, o pedir ajuda, e isso nós queremos nos eximir da responsabilidade, né? Porque queremos ser teleguiados. Porque eu não fico atendendo as pessoas? Porque tem pessoas aqui que, se eu começar a atender, elas vêm toda terça-feira e querem que eu decida tudo. Tudo. Que eu diga tudo. Eu vou fazer como? Então, se eu fosse manipulador de personalidades, isso poderia até me dar prazer, mas não me dá. Né? Aí disse que um cidadão, um alpinista, estava escalando, e aí de repente a corda rompeu, ele começou a cair, e aí ele, muito devoto de São Francisco, começou a gritar: misericórdia, meu São Francisco, misericórdia, meu São Francisco, me atenda, meu São Francisco. E caindo, e caindo, e caindo. Aí disse que uma mão veio, pegou ele e disse: você chamou por quem? Eu: por São Francisco. Que São Francisco? De Assis. Eu sou Xavier. Sabe? Ele largou na mão. Quer dizer, desculpe, o mandu não é meu, não é? Seja aí, não é? Sorte e azar pelos mesmos caminhos não existem, não é? Existem são as determinações de busca, não é? Ah, olha, fulano nasceu com o bumbum virado para a lua. Tudo que faz dar certo na vida é porque trabalha, busca a criatividade, não fica no pessimismo, vai adiante. Sabe? O que existe é isso, esforço de realização, de trabalho, de se fazer. Mas aí, para justificar o meu fracasso, eu digo: eu não tive sorte na vida. Eu não tive sorte. Porque fica mais fácil do que você se dizer: eu fracassei, eu não lutei até o fim, eu não fui até onde eu deveria ir. Diz que um cidadão estava num bar, aí chegou um valentão, desses fortões assim, tipo eu, chegou a... Essas coisas são desagradáveis. Chegou, aí todo mundo ficou com medo, saiu quebrando, derrubando as coisas, virando mesa. Aí viam lá no fundo assim. Aí ele foi lá. O cara estava com uma bebidazinha assim no copo. Ele pegou o copo. E aí? Não vai me dizer nada não? E o cara sentado disse: poxa, hoje eu estou com um azar miserável. Minha mulher me deixou. Cheguei no emprego, meu patrão me demitiu. Bati o carro. Tudo está dando errado. Sim, e daí? Sim, e por último, eu ainda botei um veneno para tomar. Vem um cara e toma meu veneno. É azar ou sorte? É azar ou sorte? Não é? Então, são situações que não existem. Bárbara, você se diverte às minhas custas, não é? Como realmente precisamos estar oxigenando o nosso saber, não é? Questionando os nossos conteúdos, não é?
Sempre, sempre. Eu estive em São Paulo em julho, e aí uma pessoa que estava lá no Perseverança vira assim: ô Medrado, por que você fica? Eu já ouvi você falando da médium aqui de São Paulo, Márcia Fernandes. Por que você fica falando de Márcia Fernandes? Ela não é espírita, não. Eu virei assim: você sabe, é porque eu não aguento ouvir o que ela diz. Ela diz coisas do tipo: se em sua casa tem um batente, tire o batente, porque um espírito pode chegar, sentar e ficar. Tem mais. Para você não ter a sua energia roubada, bote um esparadrapo no umbigo. Como é que eu posso ouvir uns negócios desse e ficar calado? Vocês pensam que é pouco? Para por aí não. Se você for um cemitério, bote dentro do sapato uma folha de mamona, para que a energia negativa não entre ali pelos seus pés. Eu acho que se você puder imprimir assim uma folha de mamona e botar, eu acho que vai dar no mesmo, né? Ao sair, é uma média, ao sair do cemitério, não saia de frente, porque os espíritos poderão pongar nas suas costas. Saia de costa. Aí eu disse: mas meu Deus, o espírito não pode pongar na frente não, é? Aí como é que eu posso ouvir os negócios dele e ficar calado? Aí eu disse a ela: não é nada pessoalmente, só é contra essas fantasias que só aprisionam.